pode entrar e ficar à vontade, porque nós estamos em mais um episódio do PMI Talk, o podcast do PMI Capítulo Espírito Santo, onde a gente sobrevoa, né? Onde a gente mergulha no universo do gerenciamento de projetos. E quando eu apareço aqui, eu, Leonardo Simon, o host, jornalista que conduz um dos episódios, né? Porque a gente intercala, não sei se você já percebeu, o Adriano aparece num, eu apareço no outro, o Adriano conversa com a galera geralzona, eu converso com a galera do PMI, que faz o PMI acontecer, e hoje o meu convidado é ele, Leonardo da Costa, meu xará. Seja bem-vindo. Obrigado, Simon, é um prazer, cara, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Gente, o Léo, a gente é muito Léo, a gente tá na equipe do Agile, né? Do Agile Day, a gente tá desenvolvendo, é sobre isso que nós vamos falar sobre o maior evento de agilidade do Espírito Santo. Olha o marketing. É isso mesmo, né? Sim, claro. E aí, gente, tem 3 Léos, tem 4, né? Se a gente contar o diretor de comunicação, 4 Léos. Aí na hora que a gente vai ter que conversar um com o outro, a gente tem que falar pelo sobrenome, porque é muito Léo por metros quadrados. Mas o Léo, gente, ele é engenheiro civil por formação e tem especialidade. Você é especialista na área de gestão de projetos. Sim. Eu implanto e desenvolvo metodologias, indicadores, KPIs, OKRs relacionados a escritórios de projeto, PMOs, né? E também VMOs, né? Que é um novo escritório, não tão novo, né? Mas é um escritório direcionado a maximizar a entrega de valor. Entendi. Em projetos, na sua grande maioria, projetos ágeis. Aí. Entendi. E isso para micro, médio e grandes empresas? Para qualquer tamanho que queira se estruturar e focar ali na entrega do seu produto, valor. O que manda aqui eu sou uma empresa e quero mudar, quero passar por uma melhoria contínua. A agilidade, ela tá ali, inserida. Muito legal. Gente, isso é importante porque esse ano ele, Leonardo da Costa, ele é o nosso gerente de projetos, o nosso GP do Agile. Uns chamam Agile, outros chamam Agile. Eu aprendi Agile, mas é Agile. Então, assim, vamos pacificar Agile Day. Agile Day. Ele é o nosso GP do Agile Day, ou seja, ele conduz a equipe que está, né, desenvolvendo esse projeto. E aí eu quero saber, óbvio, né, como um bom jornalista, eu quero saber o que acontece nos bastidores. Eu quero saber como que chegou esse convite para você, assim, onde que você estava, como você reagiu, como que foi essa proposta para você ser GP do Agile? Não, eu estava num belo dia atuando, né, comumente no PMO que eu estou alocado, né, gerenciando alguns projetos, atuando com algumas equipes, quando me ligaram do PMI, e ofereceram, poxa, você gostaria de participar como GP do Agile Day deste ano? Não, sim, claro, vocês têm um pessoal já definido para participar. Como está isso daí? Foi me dando mais informações, eu falei, interessante. E eu não sou uma pessoa que, digamos assim, eu tenho isso aqui para ser atingido. E aí, você encara? Eu encaro. Se for possível, se tiver 1% de possibilidade de entregar, eu entrego. Pode ser que falhe, pode ser que falhe. Pode ser que não entregue exatamente da forma que o escopo definia. Pode ser. Mas a gente entrega com o máximo de qualidade possível. Sim. E é como está sendo o Agile Day. Vai ser. Eu assim, para quem não sabe, gente, o Léo me convidou para fazer parte dessa equipe, né? E aí, então, eu tô trabalhando diretamente com o Léo. E, Léo, eu tenho a percepção que você, de fato, é um cara extremamente organizado. Então, assim, eu achava que o Adriano era organizado, que ele era sistemático, que ele era processual. Mas aí eu conheci Leonardo da Costa, que tem as planilhas e as pastas abertas uma atrás da outra. Mas é um pouco da tua personalidade, é um pouco do que tu faz no dia a dia, sim, né? Na verdade, estabelecer essas rotinas, processos. Sim, na verdade, a essência do meu trabalho é esse, colocar a ordem nas coisas, né? Por mais que o mundo ele viva esse VUCA, né, que a gente chama essa mudança constante, de certa maneira existe um grau de organização disso tudo. Ou pelo menos você tentar se organizar para poder antever algum resultado diferente daquilo que você espera. Entendi. Do que você espera, né? E estar minimamente ali preparado caso aquilo venha a acontecer. Como aconteceu, né? Com a nossa organização do evento. Mas por trás ali sim, a gente tinha algumas saídas pré-definidas, né? Caso algo não saísse conforme tinha planejado. Então,
tá controlado, né? Ele não dorme alguns dias. A gente começa a conversar às 6 da manhã, termina de conversar às 11 da noite, mas tá tudo sob controle. Mas vamos falar do evento em si, eu queria entender, óbvio, né? Você deixou muito claro pra mim e eu queria agora compartilhar com as pessoas, né? Um pouco do que você quis trazer esse ano pro Agile Day, né? Eu sei que você quis uma proposta muito inclusiva para também dialogar com segmentos distintos dentro, né, do mundo corporativo. Então, o que o Agile desse ano, o que você visualizou para ele? Uhum. A agilidade, falando como um todo, né, a agilidade, há 20 anos atrás, ela nasceu oriunda de uma satisfação de uma equipe de desenvolvedores, por exemplo. É, isso mesmo. Mais voltado à TI. Né? Desenvolvimento de software e etc. Só que a agilidade ela vem ganhando tanta notoriedade, né? E ela vai permeando tantos setores que hoje percebe-se que ela está inserida em todo lugar. Né? Intencionalmente ou não, ela acabou sendo inserida e ela se aplica muito bem a diferentes tipos de setores, né? Mercados e até mesmo profissões. A gente vê empresas e pessoas envolvidas com marketing usando a agilidade. A gente vê indústria, de certa maneira, aplicando agilidade. Aí você pensa, poxa, mas como assim? Agilidade numa indústria, algo que é processual? A própria agilidade, ela tem lá uma perninha no Lean. Né? É isso mesmo. Algo que já existe há bastante tempo, mas que foi o que é incorporado pela agilidade. Então, a gente vê que a agilidade, em diversos setores, ela é muito, muito aplicada. E esse ano a gente está fazendo um evento, claro, que abrange sim a área de tecnologia, abrange bastante, né? Que é um dos setores que mais utiliza, mas ao mesmo tempo vai abordar outros setores que num primeiro momento muitas pessoas acham que, poxa, como é que eu aplico isso aqui? E dentro do evento vai ver como isso é aplicado. A gente tem palestrantes envolvidos com o RH que aplicam a agilidade no seu dia a dia. Porque a agilidade, assim, mais do que também uma abordagem, até mesmo pelo seu manifesto, há 20 anos atrás, ele prioriza o quê? Pessoas. Mais do que produtos e entregáveis, a gente tem pessoas ali envolvidas. Né? E quando a agilidade ela tem esse viés, esse objetivo de entregar o máximo de valor, né? O que o método tradicional, as pessoas conhecem, então isso é um valor agregado. Pode ser que sim. A gente vê que a agilidade ela se aplica muito bem. Né? Quando a gente olha o quê? Para as pessoas e não só para o produto em si. Claro, ao final vai sair um produto, mas quando a gente trabalha essas pessoas, esses produtos saem de maneira mais rápida, com menor custo e com a qualidade esperada, né? Daquilo que tinha sido proposto inicialmente. É interessante assim, né? Porque antes de eu dar segmento, eu queria só lembrar vocês, gente, que as inscrições para o Agile Day já estão abertas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo e no Spotify e no YouTube para você fazer a sua inscrição, se você quiser. Te convido também a nos seguir nas nossas diversas plataformas de rede social, LinkedIn, Instagram, YouTube. Você também pode dar 5 estrelas nesse episódio, né? Assim, você vai nos ajudar bastante. Eu tenho um carinho muito grande pelo Agile Day, Léo. Eu não sei se eu compartilhei com você, mas foi o primeiro evento presencial, o grande evento presencial do PMI que eu participei em 2023. Legal. E foi lá que nasceu esse podcast. É mesmo. Foi em 2023 que eu recebi o primeiro desafio do PMI de falar, olha, a gente vai fazer gravações durante o evento. Então o palestrante ele terminava de falar e aí eles vinham até o estúdio, porque nós fizemos na época ali na FUCAP. E a FUCAP tinha, não sei se ela ainda tem, mas ela tinha uma estrutura de podcast, né? Então nós fizemos um piloto, assim, a gente chegou a gravar acho que 11 episódios, nem sei se todos chegaram a ir ao ar. E assim, com grandes nomes da agilidade. E eu sabia muito pouco. Gente, agora eu vou falar isso. Na época eu não falei isso daí, não. Não, mentira, eu acho que eu fui muito honesto. Eu não sabia nada sobre agilidade. Eu li, obviamente, estudei as palestras, né? O que os palestrantes iriam falar, né? E fiz as perguntas em cima disso. E comigo tava uma moça, né? Eu acho que é Bia. Bia? Não lembro agora o nome dela.
E ela manjava, ela era engenheira, ela manjava de agilidade e tal, então ela era a pessoa que me dava aquele suporte, assim. Só que os entrevistados, assim, e assim, foi o primeiro contato, e eles, cara, eles falaram de agilidade de maneira tão simples, assim, tão prática, tão intuitiva, sabe? Teve uma que vem a Mari. Mari Balestra. Quando a Mari entrou pra eu entrevistá-la, né? Que ela falou, fez a relação do marketing com agilidade, eu achei aquilo incrível, assim. Então, o Agile dele tem um lugar muito, muito especial no meu coração por isso, né? Então, hoje, se a gente tem esse podcast, é porque ele nasceu no Agile, entendeu? Muito bom, que legal. Eu não sei se eu já tinha te contado isso, mas eu acho que é isso. O Agile, o Agile dele tem esse poder, assim, de impactar muito. Eu acredito nisso, né? Não, Pode falar. Não, e é exatamente isso. Eu fico até feliz quando você faz esse tipo de comentário, porque é o que a gente espera muito, né, das pessoas que vão participar desse evento. Né? Tanto os eventos que já foram, como deste ano. Né? Que as pessoas saiam dali extasiadas, né? Ou ao menos que sofra, mesmo que o mínimo de epifania, né? Em relação ao conhecimento relacionado a isso. Isso é muito interessante. E sai bastante porque os palestrantes, e aí a gente fala deles agora, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre eles. Eles também foram escolhidos assim, né? Com bastante... São pessoas que têm realmente autoridade em áreas distintas ali da agilidade, né, Léo? Como que foi essa escolha? Então, direcionado ao tema, né, do Agile Day, né, eu conversei, né, com diversos palestrantes e a ideia foi, de fato, diversificar, né, assim como a gente comentou agora há pouco, para que o evento ele abrangesse também outras áreas além da TI. É claro, né, durante o evento, alguns palestrantes são CTOs, né, relacionados à tecnologia, são CEOs, tem pessoas ligadas ao governo, inclusive, né? Área pública. Exato, a área pública. Então, é uma pessoa que conhece como a agilidade ela está se comportando dentro de um setor público, aos olhos de uma administração pública. Né? E são todos eles palestrantes a nível nacional. Sim. Né? Então, foi inclusive até um dos desafios, né? Tentar conciliar aí a agenda, né, de todos eles que tem uma atuação nacional em um único dia ali, né, concentrado em um único local, né, em um espaço de tempo tão curto, né, que vai ser o evento, né, em duração de um dia. Mas a gente tem grandes nomes ali. A gente tem a Mari Balestra, né, que a gente comentou, ela é head, tá? Ela é head de estratégia, tá? No setor bancário. Então, ela traz um tema muito interessante, né, o Team Topology, né, que geralmente que traz isso, né? Esse estudo aprofundado da equipe, né? Para extrair cada ponto de esforço ali da equipe para entregar o máximo de valor. A gente também tem o atual keynote do evento, né? Que é o Labriola, né? Ele é especialista na área de transformação digital, né? Em organizar a empresa para que ela de fato funcione, né? Tem travas ali para também entregar o máximo de valor e não apenas viver dia após dia apagando incêndio ou resolvendo problemas, né? Tornar a empresa, em especial a equipe, né? Como a Agile vem tentando trazer, né? Quando se implanta, que é trazer a equipe autogerenciável, né? Aquela equipe mais autônoma possível, né? Para que o gestor de fato, né? Quando a estrutura ela ainda é matricial, como ocorre em diversos locais, para que o gestor, de fato, ele foque em coisas novas, de inovação, que a equipe, de fato, trabalhe de maneira livre e de forma acelerada. Tem também palestrante na área da sustentabilidade, que é o Felipe ali, né? Nós temos inteligência... A gente também vai falar sobre a inteligência artificial, né? Não tem como a gente não falar desse movimento também, né? O Carlos, sim, ele vai abordar um tema relacionado à inteligência artificial e como aplicá-la, né? Ali na área de gestão de projetos. Né? Tanto em projetos ágeis quanto em projetos preditivos. Eu acho que são 8 palestrantes? Isso. É porque vão ter palestras e também workshops. Como é que vai funcionar a estrutura no dia? Lembrando, né? Eu acho que a gente não falou ainda aqui, mas a gente vai reforçar, é dia 26 de julho. Isso, 26 de julho. Isso, às 8 da manhã. Vai iniciar essa série de palestras, né? É interessante porque as palestras, elas são relacionadas, mas não impede, por exemplo, de alguém participar de um workshop que vai ocorrer concomitantemente, né, ministrado por outros palestrantes e até mesmo palestrantes que estão ali no evento,
mas são todos eles relacionados, né? A esse tema central, né? Que ter a agilidade é muito mais do que uma abordagem ali, mas como uma mentalidade que tem que ser cultuada. Entendi. Então a gente vai ter normalmente é uma série são várias palestras, né? Várias ali. E aí, em alguns momentos, nós teremos alguns workshops pontuais, assim. É o quê? Para desenvolver mais a prática nesses workshops? Por que eles foram pensados assim? Para extrair mais do palestrante, né? Aqueles palestrantes? Por que foi pensado esse formato do workshop? As palestras elas já vão trazer cases de sucesso, né? Sim. Que são... Teve eu não lembro o que eu estava conversando essa semana dos palestrantes, que ele falou que o tema da palestra dele, na verdade, era um case. Ele ia trazer o case para dissertar sobre, né? Eu não lembro agora quem que era. Porque a gente acha isso bastante eficaz, né? Quando de fato tem a palestra em si é uma fonte de conhecimento bastante rica, né? E quando ela vem munida de um case, ou seja, é quase que uma evidência que aquilo que foi mostrado ali de fato funciona, né? Um case de sucesso, no caso, ou até mesmo um case de fracasso, mas com uma lição aprendida trazida junto, isso cria artefatos, né, e evidências para que as pessoas que estão ali participando saiam dali o que? Nossa, isso talvez funcione na minha empresa, isso talvez funcione na minha equipe. Nossa, esse erro foi o mesmo que eu cometi. E olha só como ele contornou isso. Já o workshop é bastante similar, mas ele é um pouco mais direcionado ali a uma mão na massa, ou às vezes é um design think, né? Ou é um stick, que é o pai do Kanban. Então tem uma série de atividades ali voltados a quem gosta de pegar ali a mão na massa, etc. Mas todos eles têm um grande potencial, né? De mudança e aperfeiçoamento de conhecimento. A gente tá com quantas pessoas hoje trabalhando? Você lembra de cabeça, sim? Tipo, no Agile? Na equipe? Na equipe. Até o momento, vai crescer esse número, né? Mas até o momento tá na casa de 19 pessoas. Nossa. A equipe ali interagindo, inclusive lidando com essas pessoas através de abordagens que são ágeis. Você tá quantos dias sem dormir? Brincadeira! A gente não vai falar sobre quantos dias ele tá sem dormir, mas que ele não me respondeu no final de semana. Brincadeira. Tem vida, né? Tem vida também, né? Ô, Léo, tem que dormir 1 hora. Nossa, eu não dou conta, eu tenho que dormir. Você sabe que eu já falei pro Léo que o meu combinado, eu não trabalho à noite. Na parte da noite eu abro exceção pra gravar os podcasts, né? Mas normalmente, 8 da noite... Cara, já deixo o meu celular, você não me encontra mais, assim. Porque eu sou, assim, quem tem problema com sono, que é o meu caso, tem que ter um ritual, cara, pra dormir, senão não dorme, acredita? É geração Z, né? Difícil isso daí. Nossa, eu dormi 1 minuto, eu comentei com você, né? Mas, enfim, vamos deixar isso pro momento. Ô, Léo, o público, assim, você falou que é um público que você... É um público variado, né? A gente quer fugir desse tradicionalzão, né, do é o TI e tal, mas eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre esse público, se tem espaço para quem está aprendendo sobre agilidade, né, se é para pessoas que já têm mais experiência. Eu queria aprofundar um pouco mais, né, de como essa agilidade, né, como que pessoas de outras áreas, e que áreas são essas, podem se beneficiar do Agile Day. Então, vamos falar um pouco sobre o que estava assim na mente dos organizadores, né, dos idealizadores, alcançar com o Agile desse ano. Certo. O Agile desse ano, a gente sempre fala que qualquer um consegue participar, né? É claro que o público que a gente espera, né, geralmente participando desses eventos, são pessoas iniciantes, e profissionais também experientes na área de gerenciamento de projeto. Mas qualquer pessoa de qualquer setor, né, devido à temática desse ano, consegue participar e extrair o conhecimento que ali vai ser dado. É claro, depois dali, talvez ela tenha que se munir um pouco mais, ali pode gerar talvez algumas dúvidas, né, durante algumas palestras, mas que também pode ser sanado ali conversando com os palestrantes, em momentos de network que vamos ter, né? Mas o evento ele vai proporcionar isso, né, para que qualquer pessoa, né, principalmente pessoas voltadas à área de projetos, consiga extrair esse conhecimento. Sim. E não só projetos. Quando a gente fala projeto, a gente pensa muito ali, é o engenheiro, é o administrador. Hoje não é isso. Não. Diversas áreas, toda a área,
né, de uma empresa, sim. ela possui projetos que querem implantar. Projetos pequenos, médios, grandes. Toda área possui projetos. Léo, eu queria aprofundar na questão do público, porque eu sei que você já falou que quer pegar um público muito plural ali, o Agile vai buscar esse público de diferentes áreas, né? Mas eu queria entender também, até com uma pessoa, porque eu conheci o Agile Day, como eu falei, né, sem saber nada, mas estava lá eu, né, que nem arroz de festa, estava em tudo. Mas eu queria entender se tem espaço para as pessoas que estão começando nesse universo, para quem é mais experiente, para quais áreas, de repente, né, podem se encontrar no Agile Day. A gente sempre fala, né, que a proposta mesmo do Agile Day desse ano é que ele é capaz de atender a todas as pessoas. É claro que as pessoas que já trabalham, né, com projetos vão extrair um pouco mais, né, de informação ali no momento da palestra, mas nada impede que pessoas que nunca viram, né, não sabem o que é agilidade, de aprender ali alguma coisa e depois sanar alguma dúvida que eventualmente possa surgir, conversando com os palestrantes durante os momentos de network. Ou até mesmo fazendo uma breve pesquisa após isso, né? E o evento ele vai causar isso, ele vai causar essa abertura da sua forma de pensar para mostrar que isso é de forma internacional, né? Essa abordagem ela é praticada no mundo todo. E a partir do momento que você começa a ler e praticar, mesmo que em fragmentos, essa metodologia, não metodologia, né? Algumas pessoas podem me bater, mas essa abordagem, né, da agilidade, e utilizando algum desses frameworks, isso melhora. Isso serve para diversos setores. Com exceção de alguns, né? A gente fala exceção, né? Mas que ainda assim aplica a agilidade, mas marketing, TI já é bem comum, né, utilizar isso, recursos humanos, né, que é muito voltado a pessoas, tendo em vista que a agilidade, hoje em dia, ela visa muito, né, a análise do comportamento da equipe, né, o engajamento, proporcionar o engajamento da equipe, administração hospitalar, setor público também utiliza a agilidade. Né? Isso, então diversos setores, né? E só para não deixar uma dúvida no ar, quando eu falei exceção, muita gente fala assim, engenharia. Engenharia, como é que aplica agilidade? Normalmente o pessoal fala, né? Porque é tudo mais previsível, custo, previsão tem que estar. Exatamente. Normalmente tem esse dilema mesmo. Não tem como, no meio da construção de uma ponte, você mudar de ideia e querer fazer com que ela venha. Mas nós temos aqui um engenheiro civil que usa agilidade, então ele é a prova de que é possível. É possível. Não na essência, né? Na agilidade, aplicando isso, né? Mas, por exemplo, hoje existem métodos derivativos, como a AWP, que, se você analisar o core disso, é uma construção modular. E quando você começa a olhar para a agilidade, você vê que, caramba, essa construção modular parece muito ali com a entrega de valor em pequenos pedaços que a agilidade visa trazer, né? Então a gente vê usinas sendo construídas de maneira modular. Né? Então a gente não pode chamar isso de agilidade, né? Mas as melhores práticas do Agile tá inserida ali. Tá ali escondidinho. Ele tá puxando a sardinha aí pra já. Não, mas é interessante. Eu, particularmente, gente, depois de um dia de imersão de agilidade, eu já sabia falar de agilidade. Tanto quanto as áreas eu já sabia falar. Você imagina, né? Tinha agilidade. Tinha uma pessoa lá, uma das entrevistadas da época, que ela falava, cara, agilidade, mas ela falava sobre... Menina, foi uma viagem. A mulher falava sobre essa parte mais de propósito. E ela encaixou com agilidade. E eu viajei, né? Porque eu sou de humanas, sou filosofia pura, né? Viajei com mulher, assim. Só que, tipo assim, cara, então como que realmente a agilidade ela se encaixa em contextos improváveis que a minha mente não sabia, né? Marketing foi um deles. Sim. Quando a Mari chegou, Girane também falou sobre marketing e experiência do cliente e agilidade. Eu falei assim, gente, né, um universo aí de possibilidades. Como é que tá sendo esse desafio de tocar o Agile, assim, a gente brincou aqui que você não dorme, né? Mas, tipo assim, como é que tem sido conciliar tudo isso, a equipe? A gente tá falando de voluntários, né, com personalidades completamente diferentes, com uma equipe totalmente à distância, pessoas que talvez você nunca conheça, pessoalmente, né? Que a gente meio que foi agregando ali pessoas para ajudar.
Como é que tem sido esse desafio, Léo? Não, é gratificante. A gente às vezes a gente perde o soninho ali, a gente coça um pouquinho a cabeça, mas é aquilo que, assim, vai resolver. Porque assim como você tá falando a questão do propósito, né, eu não sei quem é que mencionou, mas é exatamente isso. A agilidade, a gente acaba lidando com as pessoas, e quando eu falo que isso acaba vindo para nossa vida, isso é muito bom, porque quando você fala de propósito, a equipe, né, a gente acaba traduzindo isso como objetivo comum ali da equipe, quando todo mundo adota o quê? Qual é o propósito nosso aqui? É realizar um determinado entregável, é atingir um determinado objetivo, é cumprir com uma determinada meta ou satisfazer o cliente desta maneira. Aí quando a gente começa vira essa página e traz isso para nossa vida pessoal, a gente vê que, poxa, a gente, de forma pessoal, qual é o meu propósito ali? Qual é o meu objetivo? Eu preciso atingir algo que todo mundo atinge ou visa devido a algum tipo de aprovação social comum, etc. Não, mas a gente vê que o quê? É algo que é particular de cada um. E na agilidade, a gente acaba lidando dessa maneira. A gente entende a equipe, sim, uma equipe, por exemplo, mas dentro da equipe a gente sabe que tem o quê? Pessoas ali. E cada uma dessas pessoas possui propósitos diferentes. Sim. Eu trabalho por dinheiro, ou então, não, eu trabalho para pagar um carro, eu trabalho para comprar uma casa. Mas aí quando a gente integra isso, né, a gente vê que ao final a pessoa quer o quê? Uma satisfação pessoal, estar bem trabalhando ali. E o Agile, quando a gente fala que ele visa mais pessoas, né, a gente acaba olhando para isso, né? Analisando as pessoas que estão ali e trabalhando como se fosse um líder servidor dessas pessoas, para que elas possam o quê? Extrair o máximo do seu potencial, entregar aquilo que a equipe precisa trabalhar. O marketing, como é que tá se saindo? O marketing do Agile. Assim, só pro meu TCC. Brincadeira, Léo. Vamos lá, depois a gente conversa. Vai que eu não vou passar vergonha aqui, né? Mas tá muito bom, gente. Mas brincadeiras à parte, tem alguma palestra ou algum convidado que você destacaria, assim, ou alguns, né? Não sei qual que você pontuaria que você falava assim, não, eu acho que são alguns temas, todos, tá, gente? Foram muito selecionados e bem pensados. Mas tem aquele que você fala assim, olha, eu acho que esse daqui vai ser imperdível. Esse daqui eu acho que o pessoal tem que acompanhar. Você tá botando fé em alguma palestra assim, nesse sentido? Olha, alguma que você, talvez porque você se identifique mais também, ou porque você acha que vai... Bom, eu sou suspeito pra falar, porque todos os temas ali, eu não sei como é que eu vou fazer no dia pra poder assistir. Você não vai assistir. Eu quero te dizer que você não vai assistir, já te adianto. Mas todos os palestrantes, eles são muito bons, assim. Eles possuem uma temática muito interessante. A atuação deles, como eu disse, ela é uma atuação nacional. E por onde a gente, quando a gente fez a curadoria, né, de tudo isso, a gente viu que a gente existia feedbacks muito positivos em relação a eles. As pessoas saíam de maneira transformada dos eventos no qual esses palestrantes participavam, né? Então, assim, todos são muito bons, mas eu posso sim destacar alguns aqui que eu estou esperando bastante, que é a Mari Balestra. Nossa, olha, eu ia ficar calado, mas eu sou fã da Mari, cara. Não, a Mari... Eu sou fã da Mari. A Mari, eu não conheço ela pessoalmente ainda, né? Mas por telefone já me cativou. Assim. Ela é maravilhosa. Eu não vi a palestra dela no Agile, porque eu tava no podcast, né? Mas depois ela veio e eu a entrevistei, foi o meu primeiro contato. E aí eu acho que há uns 2 meses ela deu uma palestra ali na FUCAP. Ela deu uma palestra na FUCAP Convida. E aí cara, eu tive contato com ela de novo, assim, eu agradeci ela, porque ela falou muito sobre a experiência do cliente. Não sei nem se é esse o tema que ela vai trazer esse ano, eu não lembro agora. Mas ela falou sobre experiência, eu falei assim, cara, é sensacional, porque eu me encontrei hoje, eu trabalho com a experiência do cliente, então hoje deu super match, e aí foi uma aula ouvir ela, então assim... Ela é uma pessoa que eu também tô com muitas expectativas. Sim, não, legal. E além dela também tem o Labriola, né? O Labriola é a pessoa... ele é especialista, né, em transformação digital. É verdade, isso mesmo. Então, tô com uma alta expectativa, né? Ele trazer um ótimo conteúdo, né?
que vai causar, né, esse impacto de transformação, né, para quem sair dali e aplicar em suas empresas. Seja quem for o participante, se é um GP, né, um gerente de projeto, um Scrum Master, um Product Manager, ou qualquer pessoa que queira causar uma mudança na sua área, você pode ter certeza que com a palestra Labriola, Mari e todas as outras, assim como os workshops, vai sair dali de maneira transformada. Eu destacaria o Felipe também, mas é porque eu também conheço o Felipe, né? Tipo, eu acompanhei um pouco do trabalho dele em outras ocasiões. Acho que, não sei se ele estava no ano passado ou no ano retrasado, mas aí conheci Felipe. E aí também sensacional o palestrante, né? Que é ele que fala de sustentabilidade. Não sei se você vai trazer esse tema de novo também. Eu não sei, gente, eu não decorei, porque são vários, assim. Eu vou deixar esse papel das temáticas pro Léo, porque eu realmente não lembro todos os temas de todos os palestrantes. Eu lembro do segmento, eu lembro que a Mari era muito com essa área da experiência, mas o Felipe era muito sustentabilidade. Aí eu não sei se ele vai trazer essa temática esse ano. Vamos lá, né? A gente tá caminhando pro final, né? Falamos muito, assim, muita responsabilidade, né? Entrevistar aqui Léo, que trazendo aí toda essa expertise. O que você espera, assim, no final? Terminou, né? Fez as entregas, terminou a Agile. O que você espera, assim, que no final as pessoas saiam ali, né? Do evento? Além dessa grande bagagem, né, de conhecimento que elas vão obter, a gente espera que essas pessoas elas sejam pontos de transformação por onde elas forem, né? Porque não basta apenas o Agile Day mudar essas pessoas. A gente precisa que essas pessoas que foram transformadas ali multipliquem esse conhecimento dentro da nossa comunidade, principalmente uma comunidade local aqui, a comunidade capixaba. O estado é um estado muito rico e com alto potencial, né, de evolução, seja nos seus processos de trabalho, né, projetos, inovação. Então a gente tem uma grande capacidade, né, de extrair esse potencial. Basta termos essas pessoas, as pessoas certas. Quais são as pessoas certas? As pessoas que vão participar do Agile Day. Então a gente espera que essas pessoas saiam de maneira transformada, né? Sofram ali, né, uma epifania de conhecimento, né, e entusiasmadas, né, motivadas, querendo levar isso para frente, além daquele pouco, mas é um dia muito importante. É muito conhecimento ali, viu? É um dia, é uma imersão. Sim, é uma imersão de agilidade. É muita coisa. Para lembrar, gente, o Agile vai acontecer no dia 26 de julho. Isso. Ele vai acontecer no espaço do Senac. Isso, Inspira Mais. Isso Como é o nome? Inspira Mais. Inspira Mais, que fica em Bento Ferreira. Isso mesmo. Eu vou deixar essas informações, gente, aqui embaixo na descrição, tá? Mas 26 de julho, em Bento Ferreira, Vitória, no espaço do Senac, que é o Inspira Mais. Qual que é a capacidade lá de público? Qual que a gente tá trabalhando com essa estimativa, né? Não, tem que ver o auditório lá, né? Cabe quantas pessoas? Já não lembro. A gente tem uma capacidade no auditório de 220 pessoas, né? Mas aí a gente também tem o espaço de workshop, né, para mais de 100 pessoas, né? Além de uma área comum ali onde vai acontecer esses networks. A gente tem ali um espaço para que as pessoas, de maneira confortável, fiquem sentadas ali, interajam entre eles mesmos ou com os palestrantes que vão estar ali também se relacionando com as pessoas. Então, além das palestras, workshop, a gente tem esse ambiente de interação entre eles, né? Trocarem experiências, figurinhas, contatos e que for, né? Aquele espaço muito bonito, assim, pelas imagens. Eu não fui, né? Mas eu vi as imagens, né? É um espaço, assim, muito, muito legal. E muito bem localizado, por sinal, também, ali, Sim, né? É muito legal, assim, o ambiente lá vai ser um ambiente muito integrador, né? Entre palestra, workshop. Então, as pessoas vão ver, né? No primeiro momento que eles entrarem, eles já vão, no primeiro momento, ver, assim, poxa, eu estou aqui inserido dentro da agilidade. Sentir essa atmosfera de integração. Isso é muito legal. Assim, eu acho que é uma parte boa também, essa parte do network, do contato que você tem com pessoas. E isso daí é riquíssimo, né, Léo? Sim, sim. Isso é ótimo, né? Porque isso abre, além de abrir portas, né? Acaba abrindo portas para você. Isso abre a sua mente da maneira em que você
pensa também de maneira diferente. Uhum. Muitas vezes, durante uma conversa até mesmo informal, uma pessoa que tem não necessariamente mais experiência que você, né, mas possui uma experiência diferente, um setor diferente, e que quando você vê aquilo, você sofre um estalo ali de conhecimento que, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu mesmo já passei por isso. Uhum. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Será que isso funciona para mim? E você vai lá e aplica. E os palestrantes também super acessíveis, né? Sim, eles vão estar lá. Eles vão estar disponíveis, assim, para conversar. Eles ficam lá, né? De caminho. Eles são gente como a gente. Exato. Então, eu acho que é a oportunidade também de você extrair de pessoas que estão em cargos, assim, também, né? Que tem muita vivência. Pra gente poder também extrair um pouco de conhecimento dessa galera que tá ali, né? Sim, é um ambiente que todos vão aprender, né? Ah, Tanto com quem está ali participando das palestras, mas também como está palestrando, Uhum. né? A gente sempre fala que o conhecimento, ele é eterno, né? Assim, nessa área, você acaba que você aprende algo novo a todo tempo, que é o que a gente chama de lifelong learning, né? Que é o que? Obter conhecimento o tempo todo. Porque tudo muda muito. Antes da pandemia não se falava muito em ferramentas digitais para gerir projeto. Quando você falava isso, o pessoal falava em MS Project. Não se falava em outra maneira de se comunicar, né? A não ser uma sala de reunião. Hoje a gente tem o quê? Tem Teams, tem Slack, tem Zoom. Então as coisas mudam o tempo todo. E você tá antenado e inserido neste meio, né, te permite abrir um leque enorme de possibilidades. Sensacional. Léo, nós estaremos lá. Claro. Vamos estar juntos lá, entendeu? Firmes e fortes. Eu estarei lá na cobertura, dando suporte na cobertura em tempo real, né? E você estará lá. Sim, vou estar com certeza. Na correria lá pro lado pro outro, né? Ou não, quem sabe você vai conseguir assistir as palestras. Vamos lá, tô trabalhando para isso. Assim, a equipe é muito boa, então talvez eu consiga, sim. Quer deixar uma mensagem final para nossa galera, para o pessoal que está nos acompanhando, nos assistindo, incentivar a participar? Esse momento é seu. Sim, claro. Sim, convido a todos, tá? Eu falo a todos mesmo, tá? Para participar desse evento. É um evento muito importante aqui no nosso estado. É o maior evento de agilidade aqui no estado do Espírito Santo, né? Ele é até mesmo comparado a outros eventos nacionais, tá? É um evento promovido, né, e organizado pelo PMI-ES. Então é um dos maiores ali eventos, né, também atuando junto com o Seminário Capixaba. E é um ambiente muito, né, importante para essa troca e absorção desse conhecimento. Então, se você quer aprender novas metodologias, não estou falando do ágil, mas se você quer aprender novas metodologias, e frameworks, o Agile Day é o lugar certo. Você pode ter certeza que você vai sair de lá com maneiras diferentes de pensar, tá? Ou maneiras melhores de fazer aquilo que você já faz, provavelmente de maneira muito bem. Tá bom? É isso aí, gente. Depois desse convite, né? Não tem como você não participar. Eu estarei lá também. Nós estaremos firmes e fortes, se Deus quiser. Você falou em seminário, a Adriana até vibrou aqui atrás, né? Ficou animado, empolgado que a gente falou do seminário. Mas é isso, no segundo semestre a gente tem seminário, mas no primeiro semestre a gente tem o Agile, né? Então a gente tem os dois grandes eventos do PMI aí ao longo do ano para, enfim, entregar muita coisa boa aqui pro público capixaba. É isso, Léo, muito obrigado. Primeiro pelo convite, né? De integrar a equipe do Agile. Eu não esperava, foi uma grata surpresa. E vamos junto aí, né? Fazer esse Agile bombar como ele tem bombado todos os anos. Não, ele vai. Com certeza. E o cara do marketing é muito bom, né? O cara do marketing Eu também recomendo. Gente, muito obrigado para você que está com a gente. Não se esqueça aí de acompanhar a gente nas redes sociais. Eu vou deixar o link de inscrição aqui na descrição do podcast para você poder fazer a sua inscrição. A gente está à disposição para tirar dúvidas. Você pode nos acompanhar nas redes oficiais do PMI, porque todo o conteúdo, né? Essa semana, inclusive, a gente vai começar a divulgar os palestrantes, né? Porque a gente falou aqui, mas as artes e os vídeos já chegaram. A gente já vai começar a fazer a divulgação dos palestrantes. E você vai ficar por dentro de tudo isso através do Instagram, do LinkedIn, né? Do Spotify, do YouTube.
do PMI. Então, nessas plataformas, você vai ficar por dentro de tudo isso e mais um pouco que vai acontecer no Agile Day, dia 26 de julho, no Inspira Mais Senac, em Vitória. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente.